Olá, olá, daqui é Lídia Palminha. Estamos no dia 9 de junho de 2026. O dia 9 ou melhor, o 9 é um número que está associado ao amor incondicional. Embora nós no planeta Terra não saibamos o que é o amor incondicional, muito se fala sobre isso. Amor incondicional significa amar sem quaisquer condições. Portanto, aqui não há amor incondicional, se bem que há um grupo muito pequenino de pessoas que são seres de elevadérrima vibração frequencial, que lhes assiste o amor incondicional, um, mas isso é um grupo muito pequenino. E não podemos, eu não posso nem sequer me colocar ao lado, comparando-me com algum destes seres, porque realmente é um grupo muito pequeno, e tem uma capacidade de integrar aquilo que nós humanos inconscientemente fazemos, que é algo extraordinário. Então eu quero encerrar este ciclo de sete vídeos, também porque nós vamos entrar aqui, ou estamos a entrar aqui num outro ritmo multidimensional, energético, frequencial, chamem-lhe o que quiserem. Então o assunto fica resolvido hoje. E qual é o assunto? Não é nenhum. Nenhum destes vídeos tem qualquer intenção. A intenção que vocês daí desse lado quiserem dar é aquela que é correta. Eu não tenho qualquer intenção relativamente a qualquer vídeo que tenha feito, assim como não tenho em qualquer texto que possa escrever, porque tudo aquilo que eu falo é tudo aquilo que experiencio, é tudo aquilo que vivo, é aquilo que eu sei, e contenho-me imenso relativamente à informação, porque também percebo que a humanidade está com alguma dificuldade em entender o que se está a passar, e de facto não quero ser mais uma de muitos que poderão vir trazer alguma informação que depois vai fazer confusão, até porque eu sou corresponsável por tudo aquilo que gerar no outro. Então eu quero transmitir o seguinte com este último vídeo. A Confederação Galáctica, procurem sobre o que é a Confederação Galáctica, façam o vosso próprio estudo se assim o sentirem. A Confederação Galáctica entregou em 2022 a humanidade a Deus. Quando me foi transmitido que a humanidade tinha sido entregue a Deus, confesso que fiquei muito, mas muito apreensiva, porque a Confederação Galáctica é o nosso amparo, e nós precisamos imenso de amparo. E o que é que significa a entrega a Deus? O que é que vai acontecer aqui? E depois lembrei de uma frase que é muito dita, mas que é muito esquecida, que é: vós sois deuses e deusas. O que significa que a Confederação Galáctica entregou-nos a nós mesmos, à nossa própria divindade, ao Deus e à deusa que somos. E quando eu entendi isso, e vou dizê-lo de forma sincera, sem julgamento e sem crítica, mas quando percebi isto, senti-me preocupada com o desenrolar dos próximos anos. Não porque sou experta em alguma coisa, porque não sou experta em absolutamente nada, eu apenas falo do que sei, porque sei,
sabendo também que aquilo que eu sei altera à medida que vou hum, percorrendo um caminho que nem sequer é caminho, que é muito além do meu dia a dia de fisicalidade. Portanto, as verdades alteram à medida que as frequências, à medida que o trabalho interno se vai fazendo. Portanto, as verdades vão se revelando diferentes. Não significa que antes era mentira, não. Significa que há evolução perante uma situação em que outrora havia uma consciência e à medida que se vai caminhando e se vai trabalhando, como costumo dizer, descascando a cebola, retirando as camadas, a verdade vai tendo outra forma, vai se expandindo. Então, fiquei naquela, o que é que se vai passar, o que é que vai acontecer, porque a humanidade é mental, a humanidade tornou-se mais do que nunca na história da Terra, para aquilo que eu percepciono, atenção, mental. E então a mente. Comecei por fazer estudos sobre o comportamento da mente, o que é a mente humana, e realmente eu fui perceber que a mente é tão mentirosa, mas tão mentirosa. E depois fui estudar também sobre a nossa parte energética, intuitiva, multidimensional, e vi em ambos os lados uma infinidade incrível, incrível. Nós falamos com tantas certezas às vezes de coisas que têm compreensões muito, mas muito além. E é por isso que eu continuo a defender que não vale a pena andarmos a discutir uns com os outros, porque cada um está num nível de consciência diferente em face daquilo que escolheu para si mesmo, que decidiu e que está a propor fazer. Então não há necessidade de discutirmos razões, informações, conhecimento, nada. Portanto, mas nós não estamos a conseguir fazer isso, porque dentro de nós há um saber inato, há uma sabedoria inata, e essa sabedoria está a informar em forma de sussurro, em forma silenciosa, está a informar aquilo que o corpo físico, a mente, não está a querer ouvir ou está a resistir a ouvir. É que as alterações no universo planeta estão a ser completamente arrasadoras, intensas. O mundo de hoje está muito diferente de um mundo de há 10 anos atrás. Não porque o mundo era diferente há 10 anos atrás, mas porque nós estamos muito mais despertos do que estávamos há 10 anos atrás. E isto tem a ver com N fatores que nos colocam nesta posição. Então, quando eu percebi a entrega da humanidade, fiquei bastante apreensiva, porque a nossa mente coloca-nos a viver a emoção, porque a própria mente desperta a emoção. Porquê? Porque se nós não vamos além daquilo que é o nosso mundinho, a mente só reconhece aquilo que é ali, que está ali. Claro que se nós formos alargando o nosso mundo, a mente vai reconhecendo mais e mais e mais. E de facto está a haver uma grande resistência, na minha percepção, que pode estar errada, sobre pelo menos o conhecimento do que é energia, vibração e frequência. E à medida que vou observando dia após dia os eventos e os comportamentos da humanidade,
vou percepcionando cada vez mais o distanciamento, hum, face a esse conceito. Portanto, a humanidade está a viver plenamente na mente. E isto está a trazer contornos energéticos bastante complexos. Sem qualquer julgamento, sem qualquer crítica, porque não é isso que me assiste. Mas vou dar aqui um exemplo prático. Nós tivemos agora em Portugal aquele que era passou a ser 2 dias de espetáculo de um moço que não é português. E foi um fenómeno estranho, foi um fenómeno que deu aqui origem a várias reportagens de televisão, a discussões nas redes sociais sobre o conceito de literatura, o conceito de música, enfim. E eu própria decidi ir fazer a minha busca pessoal sobre este moço que veio e que fez 2 espetáculos. E aquilo que eu observo é que nós estamos a falar de um momento crucial, violência doméstica. Há vítimas, fala-se mais no feminino, mas também há no masculino. Estamos a ouvir falar em violações, estamos a ouvir falar novamente no patriarcado de uma forma assim mais elevada do que se calhar há 4, 5 anos atrás. Mas depois há centenas de pessoas que se vão reunir e vão aplaudir e vão cantar efusivamente músicas que na realidade defendem este tipo de atrocidades humanas. E vou voltar a dizer, não estou a julgar nem a criticar ninguém. Aquilo que eu estou a dizer é que na altura em que a Confederação Galáctica nos ajudava, a Confederação Galáctica, em conjunto com outros seres que estão na Terra também, limpavam essa esfera, essa energia densa que ficava sob aquele lugar e que se expandia, porque de facto o contacto está por todo o lado, não é? Não é só sobre o lugar onde se faz espetáculos, há outros sítios onde se faz espetáculos, não tem que ser todos pelo mesmo moço. Portanto, o reconhecimento do cosmos é a energia, não é, ou seja, é a vibração que se emite, é a frequência que se emite, não é se é um homem, se é uma mulher, se tem 50 anos, se tem 80, se tem 10, é aquilo que se emite. Essa frequência é aquela que fica plasmada e depois entra em contacto. E quem não tem a mais pequena noção daquilo que eu estou a dizer, acede e nós vamos ver a violência cada vez mais a aumentar. O que significa que, não tendo ajuda para essa limpeza, para a limpeza dessa energia, desse plasma, ela está a ser alimentada, a ser potenciada e vai, e nós permanecemos adormecidos, porque só queremos nos divertir, a música é fixe, dá para dançar, vamos com os amigos, e na realidade eu tenho que. Quando o Trigueirinho falou em algumas palestras que o ser humano ainda não sabe o que é ser humano, e na altura, já que vai uns anos, eu discuti um bocadinho com ele, aqui sentada no meu canto, discuti mentalmente com ele, mas na realidade nós não sabemos o que é ser humano, de maneira nenhuma, e não conseguimos sequer perceber o que é esta energia que faz movimentar um corpo humano, que é aquilo que pertence à Terra. Por isso é que quando
ele fica sem energia, ou seja, quando há a morte, ele fica cá e aquilo que faz mexer agora hum, as minhas mãos e o meu corpo realmente segue para outros níveis de consciência. E é por aí que eu estou a tentar transmitir que nós, enquanto seres humanos, temos todos responsabilidade e corresponsabilidade pelo que está a acontecer no mundo. Já li várias vezes publicações de pessoas a dizer: mas porquê é que me fazem isto? Eu não faço mal a ninguém. Claro que não, não precisas de apertar o pescoço a ninguém, nem dar uma surra a ninguém, nem falar mal com ninguém. Não é necessário isso. Basta só apoiar energias que de facto não trazem o melhor alimento. Fazê-lo em ações, em grupo, ou fazê-lo mentalmente, ou mesmo estando lá no cantinho e verbalizar umas quantas coisas com raiva, com ira. Basta só isso. E quanto a isso, ninguém, nenhum de nós está isento. Então, entregar a humanidade a si mesma é um grande desafio para quem decidiu tomar a decisão de se tornar consciente, porque, e aqui indo outra vez a Trigueirinho e indo aqui a Hélio Couto, quando vamos a essa consciência, vamos perceber o quanto nós somos responsáveis pela unidade. E na verdade, quando se toca a unidade, porque é possível tocar a paz e o amor que não são deste mundo, é possível tocar na unidade, jamais alguém vai voltar atrás. Isso não existe. Mesmo que a sua mente refile e volte a refilar, quem toca nessa frequência jamais irá voltar atrás. E sim, a vida muda muito, muito e muito. Então, tudo o que existe, na realidade não existe. São associações mentais num lugar que é um verdadeiro laboratório. Nós viemos para o laboratório da vida. Nós viemos aqui para ter uma vida numa condição de humano, que é este corpo que aqui está, mas não conseguimos nem perceber o que é este corpo, não conseguimos perceber qual é a missão que temos neste laboratório, nem sequer conseguimos ainda perceber o que é que o laboratório, o quanto ele nos serve, o quanto ele nos é para nós avançarmos. E eu vou voltar a dizer, seja qual for a tua crença, o teu conhecimento, o teu dogma, a tua discussão, tem em mim todo o respeito na compreensão de que cada um vive uma expressão que é tão própria de si, tão própria do seu próprio processo. Jamais em tempo algum julgarei seja quem for, criticarei seja quem for pelo processo que está a percorrer. A percepção do mundo neste momento, no que me diz respeito, é que dia após dia nos estamos a aproximar de eventos aos quais questiono até que ponto é que a humanidade está preparada para. Recordo-me que foi em 2023 que fiz um texto que publiquei sobre Maria Madalena,
Um texto bastante completo na minha perspectiva. E houve alguém que eu amo imenso, que estimo, até porque foi essa pessoa que me deu a mão em 2022. E essa pessoa escreveu: Lídia, tudo o que aqui está é real, mas a humanidade não vai conseguir suportar a informação sobre o que é de facto Maria Madalena. E por acaso eu apaguei a publicação e apaguei simplesmente porque eu não quero ser mais uma de tantos que falam exatamente a mesma coisa. Porque de facto a humanidade não está preparada para as verdades que estão a surgir e para as verdades que irão surgir. A humanidade está a enrolar-se completamente, até porque há coisas que nem são propriamente verdade, há coisas que estão a ser criadas de propósito para gerar o medo, para gerar o conflito, a violência. Portanto, há situações que estão a ser propositadas. E de facto a humanidade não está preparada para uma realidade além daquilo que a sua mente lhe está a transmitir. Não estamos preparados para a queda dos impérios financeiros, não estamos preparados para a queda dos sistemas de saúde, porque está em queda, do sistema de educação, está visivelmente em queda, há queda das famílias, há queda de tudo aquilo que existe e muito menos à observação de outras raças que podem aparecer. Lembrei-me agora também à queda das religiões, à queda das doutrinas. Há coisa de 15 dias passei por uma experiência em que percebi que um ser que realmente me fazia bastante sentido, os seus ensinamentos e aquilo que escrevia, afinal veste vestes brancas, mas quando tira as vestes, lá bem no fundo, o seu coração não está em luz, está em outro lado. E eu sou grata pela oportunidade que tive de conhecer a pessoa, sou grata pela oportunidade de ter conseguido percepcionar além, porque de facto tudo o que está a existir, todos os impulsos que estão aqui, eles estão a impulsionar-nos para irmos mais além daquilo que a mente está a querer que nós percepcionamos. Então, nós não estamos propriamente preparados para ver os nossos ídolos a caírem e tanto mais. Mas é bom que nos consigamos preparar o máximo possível, porque de facto já passamos por outras eras no plano da Terra. É claro que não tenho a percepção, mas se for aqui lembrar de uma palestra de Divaldo Franco, salvo erro, em 2022, 23, não me recordo, ele falou que cada ser humano que aqui está na Terra tem entre 700 a 900 vidas. Portanto, se temos entre 700 a 900 vidas, nós já vivemos com toda a certeza uma transição. Mas se nós quisermos, se formos um pouco mais além do que ok, reencarnação, lá vem esta com esta chatice, ok, não há problema, vamos ver quantas ruínas estão ao longo do mundo, vilas romanas, sei lá, quantas ruínas estão debaixo de terra, quanto é que está a ser escavado para se encontrar verdadeiras cidades lá debaixo, não é?
e nós estamos aqui a agir como se tudo isto fosse um dado adquirido eterno. Não, o planeta não vai terminar, não somos assim tão importantes, ok? Mas a superfície da Terra não é assim tão eterna, porque senão nós sabíamos e víamos hum, a configuração como já esteve outrora e a história não nega, não é verdade? A questão é essa mesmo. Nós andamos no nosso dia a dia, corremos de um lado para o outro, achamos, opinamos, whatever, mas até que ponto é que nós estamos preparados para o desconhecido? Se já estamos a discutir com o pouco que conhecemos, como é que nós vamos enfrentar o desconhecido? Fica o meu sincero desejo, sem nada desejar, porque nós estamos a vivenciar o que temos que vivenciar, cada um de nós, até mesmo no processo da morte, ou seja, do desligue, quando a energia sai do corpo físico, o corpo físico fica, a energia vai até aqui, toda a forma como nós morremos, como é desligado, tudo isso é aprendizado. Portanto, tudo aquilo que nós estamos aqui a vivenciar 24 horas por dia, e eu acho que até já está a fazer horas extras, tudo isto é aprendizado. E a minha pergunta é: o que estás a aprender? Então, sem qualquer desejo, mas é muito humano também dizer desejo, que cada um reflita um pouco mais sobre si mesmo. Não é egoísmo pensarmos em nós. É egoísmo é pensarmos que somos a única fruta da árvore. E isso não é real. Há muita, muita fruta da mesma árvore. Que tudo corra pelo melhor, que em cada um de vós haja amor, haja paz, haja valores elevados de existência humana ou divinos. Deixo o meu abraço e bora lá viver.